completamente as suas propostas, candidato. O senhor sabe disso. Boa noite. O medo de um conflito mais amplo no Oriente Médio virou realidade. Em resposta à entrada de tropas israelenses no Líbano, que nós mostramos ontem aqui no Jornal da Globo, o Irã disparou nesta terça-feira quase 200 mísseis contra o território israelense. Segundo o governo de Benjamin Netanyahu, quase todos foram interceptados, mas um deles matou um palestino na Cisjordânia. E nas primeiras horas desta quarta-feira, pelo horário local, Israel voltou a bombardear a capital do Líbano. Durante o ataque do Irã, 2 homens mataram 7 pessoas e feriram 8 no metrô da cidade de Jafá, região metropolitana de Tel Aviv. A aeronave da Força Aérea, que vai resgatar o primeiro grupo de brasileiros no Líbano, decola nesta madrugada do Galeão. O avião do presidente Lula retorna em segurança à Cidade do México, depois de enfrentar problemas técnicos em voo de retorno ao Brasil. Os motivos que levaram a agência Moody's a elevar a nossa nota de crédito e como foi o debate dos candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos. Tudo isso e mais agora no JG. A gente começa com novos sinais de agravamento da crise no Oriente Médio. Nas primeiras horas desta quarta-feira, pelo horário local, Israel desferiu um novo ataque à capital do Líbano, Beirute. A Carolina Cimente acompanha tudo e faz um relato ao vivo para nós a partir de Nova York. Boa noite, Carol. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, foram pelo menos 5 bombardeios no começo da madrugada aos subúrbios de Beirute. Há pouco, o exército israelense alertou os moradores da região do sul da capital libanesa porque disse que a área está dominada pelo Hezbollah e Israel ia atacar. Uma grossa fumaça foi vista no subúrbio da capital libanesa depois que prédios foram atingidos. Sirenes estão soando em Misgavam, um kibbutz no norte de Israel, segundo os militares israelenses. Sinal de que é possível que o Hezbollah esteja respondendo, jogando foguetes contra a região. Um sinal de que a tensão continua altíssima na região. O presidente Joe Biden disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a defesa de Israel e que ele está recebendo atualizações regulares da equipe de segurança nacional. Durante a terça-feira, enquanto o Irã lançava dezenas de mísseis contra Israel, os militares israelenses não interromperam o ataque ao Líbano. O Ministério da Saúde libanês disse que 55 pessoas morreram e 150 ficaram feridas nas últimas 24 horas. A empresa aérea Fly Dubai informou que cancelou voos para Jordânia, Iraque, Irã e Israel nessa quarta-feira e na quinta-feira também, porque disse que muitos espaços aéreos seguem fechados. Aqui em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reunirá nessa quarta-feira ao meio-dia do horário de Brasília para discutir a situação. Vamos ver então a reportagem de Ilse Scamparini sobre como foi o ataque iraniano contra Israel nessa terça-feira. A noite começou com aquilo que mais se temia, o alargamento do conflito no Oriente Médio. Foi uma resposta à entrada de tropas israelenses no Líbano nas primeiras horas desta terça-feira. No fim do dia, o Irã disparou quase 200 mísseis contra Israel. As sirenes soaram em todo o país, na capital Tel Aviv. Em Jerusalém e em Haifa, uma das maiores cidades israelenses. As 2 ondas de mísseis balísticos puderam ser vistas cruzando o céu da Jordânia, que imediatamente fechou o espaço aéreo do país. A medida foi seguida pelo Iraque. O Irã está em estado de guerra, anunciou o Ministério da Inteligência iraniano, afirmando que Teherã enfrentará países que apoiaram Israel. Foi o líder supremo, Ali Khamenei, quem deu a ordem para abrir o fogo. Depois disso, foi levado para um lugar seguro.
A Guarda Revolucionária, tropa de elite do governo iraniano, anunciou que o ataque foi uma resposta à morte de Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, e de Ismail Haniyeh, que comandava o Hamas, e que o Irã não teme retaliações. Também declarou que o objetivo era atingir bases militares israelenses. A TV estatal iraniana afirmou que 80% dos mísseis lançados atingiram o alvo. Mas um deles caiu no território palestino da Cisjordânia, causando a morte de uma pessoa. Já o governo israelense garante que a grande maioria dos mísseis foi interceptada pelo sistema antiaéreo com o apoio dos Estados Unidos. Não há registro de danos significativos ou de feridos no território israelense. O porta-voz das forças de Israel, Daniel Hagari, prometeu retaliação. Este ataque terá consequências, temos planos, vamos agir na hora e no lugar que escolhermos, disse Hagari. Em paralelo ao ataque aéreo, um atentado terrorista aconteceu em Jaffa, na região metropolitana de Tel Aviv. 2 homens atacaram civis no metrô, mataram 7 e feriram 8, antes de serem abatidos pela polícia. Ainda não se sabe se a ação tem conexão com o ataque aéreo iraniano. As ondas de mísseis foram uma surpresa, mas não para todos. Os Estados Unidos foram alertados por Teherã através de canais diplomáticos pouco antes do ataque. A Rússia, parceira histórica do Irã, foi avisada ainda antes. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegou a pedir que Vladimir Putin intercedesse para impedir o ataque iraniano. Netanyahu disse que o ataque foi um fracasso total e que o Irã cometeu um grande erro. Os iranianos vão pagar por isso, ameaçou. A Paola Deotti, nossa correspondente em Israel, mandou um relato do dia em Tel Aviv sob o impacto do ataque iraniano e do atentado no metrô de uma cidade próxima. No fim da noite, a situação já começou a ficar um pouco mais calma por aqui, mas foi uma noite muito intensa. Eu estou falando direto de Jaffa, que é onde aconteceu o tiroteio que matou várias pessoas, e esse ataque aconteceu a poucas quadras daqui. Foi logo antes de começarem a soar as sirenes por aqui, avisando que o ataque do Irã estava começando. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas estavam por aqui tentando entender o que estava acontecendo na rua, na estação de trem onde houve esse tiroteio, elas também tiveram que correr para procurar um lugar seguro para se proteger dos mísseis. E foi um ataque aéreo também muito diferente do habitual. Geralmente as sirenes tocam 1 ou 2 vezes e as pessoas passam pouco mais de 10 minutos nos locais protegidos. Dessa vez foram 4 sirenes espaçadas ao longo do tempo e entre elas as detonações das interceptações feitas pelo sistema de defesa aéreo. As paredes e as janelas do lugar onde eu estava procurando abrigo chegaram a dar uma balançada durante as explosões. Depois de mais ou menos 1 hora, os militares disseram que o ataque tinha terminado e que as pessoas podiam sair dos abrigos e voltar para casa. Para entender melhor os eventos de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Os ataques aéreos de hoje, feitos pelo Irã em Israel, foram uma retaliação à ofensiva israelense no Líbano, que tem como principal alvo a milícia Hezbollah, que é financiada pelo Irã. A ofensiva de Israel se intensificou há 2 semanas, mais ou menos, primeiro com aqueles ataques que a gente viu a aparelhos de comunicação, depois os bombardeios, teve também as trocas de mísseis na fronteira. Até que na sexta-feira passada, um dos bombardeios de Israel em Beirute matou Hassan Nasrallah, que é o chefe do Hezbollah, e era uma figura importantíssima no chamado eixo de resistência a Israel, abaixo apenas do Ayatollah Khamenei. Os ataques no Líbano mataram mais de 1.000 civis e cerca de 1 milhão de pessoas tiveram que sair das suas casas. Elas são hoje refugiadas dentro do próprio país. O Irã disse que os ataques de hoje também foram retaliação a um bombardeio feito por Israel em Teherã em julho. Você vai lembrar, foi aquele em que morreu o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh. No fim de semana passado, Israel atacou também bases militares dos Houthi no Iêmen. Nessa ocasião, 5 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, segundo o grupo rebelde. Tanto os Houthi
quanto o Hamas são também, assim como o Hezbollah, financiados pelo regime iraniano. E todas essas ofensivas são desdobramentos da guerra de Israel contra o Hamas, que começou há praticamente um ano. Na faixa de Gaza, a gente vê aqui onde Israel concentra os combates contra o Hamas. Até aqui, foram mais de 41 mil palestinos mortos, a maioria mulheres e crianças. E é preciso lembrar também que a guerra começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram Israel e assassinaram cerca de 1.200 pessoas. Os terroristas também fizeram 250 reféns naquela ocasião, que foram levados para Gaza e estão até hoje no centro da discussão, porque 117 foram libertados e não se sabe quantos dos que ainda estão em poder do Hamas estão vivos. Quem entra na conversa agora, ao vivo de Nova York, é o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. Durante todas as etapas da ofensiva de Israel, sempre tem aquela pergunta sobre quando e como o Irã iria reagir. Como é que você avalia? O Irã tem capacidade e disposição para sustentar uma ofensiva contra Israel para além do que a gente está vendo nesse momento? Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. O Irã não tem a intenção de uma guerra total contra Israel nesse momento. Em primeiro lugar, porque está fragilizado. O seu principal aliado, que é o Hezbollah, foi decapitado, está extremamente enfraquecido. O Hezbollah de hoje não é o Hezbollah de um ano atrás. E era fundamental, numa guerra total contra Israel, que o Irã tivesse o Hezbollah pronto para ajudar. Nesse momento tem até uma certa divisão no regime iraniano. O governo do presidente Pezeshkian, eleito recentemente, tem uma visão mais de contenção, de esperar pelo menos a eleição americana para saber quais próximos passos tomar, inclusive uma negociação na questão nuclear com os Estados Unidos. As guardas revolucionárias, diante da humilhação, avaliaram que algo precisava ser feito, mas tentando evitar uma escalada total. E, Renata, tem a questão também do Líbano, né? A gente não pode esquecer que hoje houve invasão de um país. Israel começou a realizar incursões dentro do território libanês. Existe a questão que é para desmantelar a infraestrutura do Hezbollah no campo militar, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer do aspecto humano, né? Tanto da invasão israelense como das ações militares, que sim decapitaram muitos membros do Hezbollah, mas mataram centenas de libaneses. E hoje, durante essa incursão, Israel forçou a evacuação de mais vilas libanesas, incluindo algumas que são até muito importantes para a comunidade libanesa no Brasil, como Hasbaia e Marjayum, de onde foram muitos imigrantes cristãos libaneses em direção ao Brasil, e as pessoas tiveram que deixar ali suas casas, suas igrejas, tudo, e irem em direção a partes mais ao norte do Líbano. Renata. Guga, você mencionou a eleição americana. Eu te peço que me espere um pouquinho, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o debate dos vices. A gente vem acompanhando a situação de brasileiros que estão no Líbano e querem sair o quanto antes de lá. A expectativa é que daqui a pouco saia o primeiro avião da Força Aérea para resgatar uma parte dos que já entraram em contato com o governo federal. Quem tem as informações para nós, ao vivo de Brasília, é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata, boa noite a você e a todos. O KC-30, avião da Força Aérea Brasileira, deve decolar daqui a pouquinho, 00:30, da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente tem imagens que mostram o modelo dessa aeronave, que vai fazer o primeiro voo de repatriação na operação batizada de Raízes do Cedro. É uma referência à árvore estampada na bandeira do Líbano. O avião tem capacidade para até 230 passageiros, sendo 220 a estimativa de repatriados. Além da tripulação, vão embarcar militares que atuam como médicos, enfermeiros e psicólogos para prestarem o apoio necessário a quem deixe o Líbano. Os detalhes finais desse primeiro voo de repatriação foram acertados hoje à tarde numa reunião entre Itamaraty e a Força Aérea Brasileira. E aí ficou definido que o avião vai do Rio para Lisboa e lá ele vai ficar a postos, aguardando o sinal verde da diplomacia, porque assim que ele acontecer, de Lisboa, o avião parte, esse avião da FAB, pousando no aeroporto de Beirute, capital do Líbano, e isso, claro, se o espaço aéreo libanês continuar aberto. Hoje, mais cedo, a gente lembra, o trânsito de aviões chegou a ficar suspenso
por conta dos ataques do Irã a Israel. Por isso vai ser necessário esse sinal verde. A Embaixada do Brasil em Beirute faz agora o levantamento final da lista dos passageiros desse primeiro voo. E segundo o Itamaraty, cerca de 3.000 brasileiros manifestaram desejo de sair do Líbano. O governo vai dar prioridade para crianças, idosos, mulheres e pessoas com alguma questão de saúde. É o caso de Zeinab, grávida com 2 filhas e a sogra. Ela tentou sair em voos normais, mas não conseguiu embarcar no aeroporto de Beirute. Já comprou passagem, 2 passagens, um para Catar, um para Dubai, mas as 2 já estão canceladas. Há 10 dias, Zeinab e a família preencheram o formulário da Embaixada Brasileira em busca de apoio. Ela espera ser prioridade. Todas as malas estão arrumadas para sair daqui, só para ficar mais tranquila com minhas filhas, para nascer o meu bebê protegido. Essa é a única esperança agora para sair daqui. A mãe de Mirna, adolescente brasileira morta com o pai num bombardeio semana passada, também quer vir para o Brasil, onde mora o cunhado. Ela e os filhos pequenos são libaneses e estão buscando documentos para entregar à Embaixada Brasileira na tentativa de serem incluídos na operação de resgate. Fiquei sozinha, eu fiquei sem homem, sem filha grande para me ajudar. Então eu quero ir embora daqui porque eu não consigo mais ficar aqui. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso. Tomou posse hoje em Bruxelas o novo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, vai substituir Jens Stoltenberg, que ocupou cargo por uma década. Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, assume um cenário desafiador para a Aliança Militar do Ocidente. No discurso de posse, ele frisou o apoio à Ucrânia e disse que não se preocupa com o resultado das eleições americanas, porque pode trabalhar com quem quer que vença. A declaração é uma tentativa de minimizar o risco da eventual vitória de Donald Trump, crítico dos gastos dos Estados Unidos com a Ucrânia e com a OTAN. Bom, agora a gente vai falar da elevação da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Moody's. O chamado rating indica quanto o país é considerado seguro para investimentos. O Brasil subiu de Ba2 para Ba1, como a gente vê aqui no gráfico, com perspectiva positiva. Com a mudança, o país fica a um passo do grau de investimento, aquele selo que indica aos investidores um risco menor de calote nas contas do governo. Nós já tivemos esse selo, lembrando, entre 2008 e 2015. Para a Moody's, o crescimento mais robusto da economia brasileira contribuiu para melhorar a nossa nota de crédito. Assunto para Patrícia Falkowski, ao vivo de São Paulo. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata, tudo bem? Uma ótima noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente no Jornal da Globo. Esse aumento da nota de crédito indica aos investidores que o Brasil demonstra melhor capacidade de honrar suas dívidas, principalmente no curto prazo. No entanto, ainda enfrentamos incertezas em relação às condições econômicas. Por isso é que a classificação do Brasil continua no grau especulativo. Isso é, ainda não temos o selo de bom pagador. Segundo a Moody's, essa elevação reflete um crescimento mais robusto do que o avaliado anteriormente e um histórico crescente de reformas econômicas e fiscais, embora a credibilidade do arcabouço fiscal do Brasil ainda seja moderada, como refletido no custo relativamente alto da dívida. A Moody's destacou ainda que a rigidez nos gastos do governo e o aumento das despesas obrigatórias pesam na credibilidade da política fiscal e também complicam os esforços contínuos para cumprir as metas fiscais. Essa nova classificação vem num momento em que o governo tem feito ajustes no orçamento para tentar cumprir a meta fiscal deste ano. Para o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, o Brasil tem chances de, no futuro, conseguir um selo de bom pagador, mas vai depender de um crescimento estável e uma política fiscal responsável. O maior desafio é honrar o arcabouço fiscal, ou seja, segurar as despesas em 70% da receita, que é o pilar do arcabouço fiscal. E outro desafio dentro desse grande desafio é controlar despesas, porque o maior problema hoje no gasto público é que ele cresce muito rápido.
Em 2008, no segundo mandato do presidente Lula, o Brasil já teve no grupo de bons pagadores. Foi quando obteve o grau de investimento, ou seja, era seguro para os investidores. Em 2015, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, o país perdeu esse selo. Em 2016, foi rebaixado novamente e em 2018, no governo de Michel Temer, caiu para o patamar anterior. Ao comentar a nova classificação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou os benefícios do governo se unir para controlar as despesas. Realmente, eu penso que o governo, como um todo, né, compreender assim que vale a pena esse esforço, né, que esse esforço que está sendo feito, ele produz os melhores resultados e continuarmos sem baixar a guarda em relação às despesas, em relação às receitas, fazendo nosso trabalho, eu acredito realmente que nós temos a chance de completar o mandato do presidente Lula, reobtendo o grau de investimento. Pati, muito obrigada. Bom descanso para você. Agora a gente vai voltar a Brasília para falar da regulamentação das chamadas bets. Agora à noite o Ministério da Fazenda divulgou a lista das casas de apostas online que poderão continuar operando no país. As que não constam dessa relação terão acesso bloqueado a partir de 11 de outubro. Quem tem detalhes para nós, ao vivo, é Heloísa Torres. Boa noite, Elô. Oi, Renata. Boa noite para você e para todos. 89 empresas nacionais e 6 empresas estaduais de apostas estão autorizadas a funcionar no Brasil até dezembro provisoriamente. A lista de todas está lá no site do Ministério da Fazenda para consulta. A liberação de hoje é só para jogos do tipo cota fixa, quando o apostador sabe, no momento da aposta, quanto pode ganhar. E para essas empresas continuarem funcionando aqui no Brasil e conseguirem o registro definitivo, elas terão até o fim do ano para cumprir todas as regras da regulamentação. Como, por exemplo, ter um representante no Brasil e pagar uma outorga de 30 milhões de reais. Agora, as empresas que não pediram autorização no prazo limite, que foi ontem, serão consideradas irregulares. E no dia 11 de outubro, segundo o governo, vão começar a sair do ar. A lista será enviada para a Anatel, que vai fazer esse bloqueio. E atenção, os apostadores terão só até o dia 10 desse mês para resgatar o dinheiro, isso no caso de quem tem, né? Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso. Vamos ouvir. Esses 10 dias é mais para o apostador do que para a casa de aposta, porque tem muita gente que tem recurso financeiro depositado na casa de aposta. Então, os 10 dias é para a pessoa verificar se ele tem saldo e pedir a restituição. Mas, caso contrário, já nos tiraríamos do ar imediatamente, mas não vamos fazê-lo para proteger a poupança do eventual apostador. Fernando Haddad também defendeu que seja proibido fazer apostas virtuais com o cartão do Bolsa Família. É uma decisão que não vai ser exclusiva da Fazenda, vai envolver os outros ministros também, porque é importante que eles se manifestem sobre isso, né? A lei das bets foi aprovada no ano passado pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Segundo o governo, a regulamentação vai facilitar a fiscalização e o combate a fraudes. E tudo isso vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. Renata? Muito obrigada, Elô. Bom descanso para você. No Ceará, a Polícia Federal fez uma operação nesta terça-feira para combater crimes eleitorais. A suspeita é de ligação entre uma facção criminosa e um candidato que não teve o nome revelado. William Santos tem mais detalhes. Toda essa ação da Polícia Federal aconteceu no município de Iguatu, que fica no centro-sul do Ceará, a cerca de 400 quilômetros de Fortaleza. O objetivo da operação, chamada Integridade, é desarticular a suposta influência de uma organização criminosa na campanha eleitoral. Segundo a Polícia Federal, o foco é o envolvimento de um candidato a vereador com o grupo criminoso. Bom, mas como os investigadores chegaram a isso? Primeiro, a Polícia Civil do Ceará prendeu um homem, integrante de facção criminosa, por tráfico de drogas. E aí descobriu uma relação de proximidade entre um candidato à Câmara Municipal e traficantes.
A partir daí, a Polícia Civil repassou as informações à PF e começou a investigação. Além dos crimes eleitorais, também estão sendo apurados os crimes de lavagem de dinheiro e de envolvimento com organização criminosa. A operação desta terça-feira também buscou reunir informações, provas para coibir o uso de dinheiro em troca de apoio político e de votos na eleição do próximo domingo. Ao todo foram expedidos 5 mandados de busca e apreensão pela Justiça Eleitoral no município de Iguatu. Participaram dessa ação 22 policiais federais e 5 policiais civis. As investigações continuam e a Polícia Federal disse que segue trabalhando para garantir a integridade do processo eleitoral. Renata. No próximo bloco, o retorno do avião do presidente Lula em segurança à Cidade do México depois de enfrentar problemas técnicos em voo de volta ao Brasil. Nos Estados Unidos, entre os 2 candidatos a vice-presidente, o da chapa democrata e o da chapa republicana. Foi o primeiro e o único, tudo indica, debate entre eles. A gente vai a Nova York, onde está a Sandra Coutinho para nos fazer ao vivo um relato dos momentos mais importantes. Sandra, boa noite para você. Prestei bastante atenção que J.D. Vance escorregou e não disse que Donald Trump perdeu a eleição de 2020. Foi bem ensaboada essa resposta, né? Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, J.D. Vance, ele começou melhor o debate. O primeiro assunto, claro, não podia ser outro, foram os ataques do Irã contra Israel durante a noite de hoje, né? Noite de ontem já para Israel. Nesse ponto, J.D. Vance se saiu melhor, ele foi mais enfático. Os dois não discordaram muito, os dois falaram que continuarão com a aliança inquebrantável que os Estados Unidos têm com Israel, continuar a apoiar Israel é o objetivo dos dois lados. Aliás, concordâncias foram muito comuns, o que é bastante surpreendente quando a gente lembra do debate do mês passado entre Kamala Harris e Donald Trump. A gente viu bastante mais combativos os dois candidatos cabeça de chapa, bastante mais batendo de frente do que hoje, onde já houve vários pontos de concordância, inclusive um ponto de solidariedade, como Tim Walz revelou que o filho dele tinha presenciado uma situação de um atirador dentro de um prédio público em Minnesota e o candidato oponente, J.D. Vance, foi solidário, disse que sentia muito por saber que o filho dele tinha presenciado uma cena como essa. Eles discordaram muito em questões relacionadas à inflação, imigração, aborto, e foi muito curioso porque em nenhum momento J.D. Vance se referiu ao presidente Joe Biden. O tempo todo ele acusava Kamala Harris de ser responsável por todos os problemas que os Estados Unidos enfrentam nesse momento, como a crise da imigração e também a alta inflação. Agora, um momento em que os dois discordaram de uma forma bastante enfática foi exatamente no final, quando J.D. Vance se recusou a dizer que Donald Trump tinha perdido a eleição de 2020. Ele já disse que se estivesse no lugar de Mike Pence, o vice-presidente de Donald Trump, à época, ele não teria certificado a vitória de Joe Biden no dia 6 de janeiro de 2021, dia em que o Congresso foi invadido por uma horda de seguidores de Donald Trump, de certa forma incitados por um discurso bastante inflamatório que ele havia feito horas antes na capital Washington. Foi o ponto em que os dois bateram de frente e foi um ponto em que Tim Walz, ele disse o seguinte: isso aqui é só uma disputa eleitoral, o país e a democracia são mais importantes que isso. Quem perde aperta a mão do vencedor e a democracia segue em frente. J.D. Vance não quis se comprometer com essa forma de pensar. Renata. Sandra, muito obrigada. Tudo isso, vamos lembrar, há 35 dias da eleição. Bom descanso para você. Bom, a gente vai chamar de volta o Guga Chakra, que também está em Nova York, dessa vez para falar do debate. Guga, como disse a Sandra, o primeiro assunto do debate, não tinha como não ser, foi esse ataque de hoje do Irã a Israel. Eu aproveito para te perguntar a tua avaliação do desempenho de cada um deles nessa questão específica e no assunto maior, política externa. Bom, Renata, boa noite mais uma vez. É irônico, né, que 44 anos atrás, no debate entre o Reagan e o Carter, o principal tema também
era o Irã. Hoje é aniversário de 100 anos do Jimmy Carter. E o tema deu início ao debate, visto que o Irã atacou Israel nessa noite. E o Tim Walz demonstrou um pouco mais de insegurança na hora de responder essa pergunta. Ele não tem experiência em política externa, isso já era sabido e ficou muito claro na hora de ele responder. Já o J.D. Vance respondeu de forma mais firme, com uma posição mais afiada, mais assim, clara sobre o posicionamento dele. Ele conseguiu, de uma certa forma, que a pergunta era o que eles fariam se eles estivessem no Situation Room e houvesse uma ordem, soubessem que Israel iria atacar, responder ao ataque ao Irã. O que eles fariam nesse momento? Se eles dariam apoio. E o J.D. Vance respondeu bem, falou que isso cabe a Israel decidir. É interessante notar que o tema Irã e Israel é algo assim que está dentro da política doméstica americana desde a Revolução Islâmica, é algo muito forte. Israel sempre visto como bom nesse conflito contra o Irã, um aliado americano, e o Irã como sinônimo de mal, do inimigo americano. Na questão de Gaza tem mais nuances, especialmente no Partido Democrata, onde os palestinos, a questão palestina conta com maior apoio. Mas na questão iraniana, isso é muito forte. Os americanos, o establishment americano, seja democrata, seja republicano, eles são contra o Irã e apoiam Israel. Renata. Guga, muito obrigada. Bom descanso para você. No México, tomou posse hoje a primeira mulher presidente deste que é o segundo país, a segunda maior economia da América Latina. O presidente Lula esteve presente. Ao vivo, da Cidade do México, é a Raquel Krahenbuhl quem traz as informações para nós. Boa noite, Raquel. Oi, Renata, boa noite a você, a todos. Um dia histórico aqui no México. Os mexicanos vieram de todas as partes do país para acompanhar ali na frente do Palácio Nacional, a poder ver pela primeira vez a primeira, então, mulher a governar o país aqui em 200 anos de República Mexicana. Muitas pessoas emocionadas ao ver, então, a pupila do atual presidente, Manuel López Obrador, a tomar, então, posse. Ela que é cientista especializada em meio ambiente, também foi prefeita aqui da Cidade do México, então, a cidade conhece ela bem. Representantes de 105 países participaram da cerimônia. No Congresso, Cláudia Sheinbaum prestou juramento à Constituição, depois recebeu a faixa presidencial. No primeiro discurso, já como presidente, ali ainda no Congresso, ela disse que esse é o momento de transformação e uma vitória das mulheres que sonhavam com a possibilidade de um dia realizar sonhos e desejos sem que o sexo determinasse o destino deles. Antes da cerimônia, num dia anterior, o presidente Lula, que esteve aqui acompanhando a posse, também se encontrou com ela e hoje, no caminho ali, antes de sair para a posse, ele conversou com os jornalistas e disse que Sheinbaum é extremamente preparada e ressaltou a importância da eleição de uma mulher aqui para a presidência, então, do México. Vamos ver. Acho que o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher que vai fazer com que as mulheres sintam orgulho, sabe, de entrar na política. Raquel, o retorno do presidente Lula ao Brasil está atrasado. A gente está contando ao longo da noite aqui essa história no Jornal da Globo e foi um problema que ele teve, que a aeronave teve ao deixar aí a capital depois da posse. Conta para nós o que aconteceu. Foi isso, Renata, pegou a gente de surpresa. A gente estava ali na Praça da Constituição, em frente ao Palácio Nacional, cobrindo justamente a posse, quando soubemos dessa notícia que o avião presidencial teve um problema técnico logo depois que decolou e precisou, então, ficar sobrevoando aqui, ficou... no ar mesmo o problema, a questão foi resolvida no ar, mas os pilotos precisaram voar em círculos por quase aí 5 horas para consumir a quantidade necessária de combustível. O avião pousou em segurança, a gente estava ali na base aérea já nesse momento, a gente correu para lá, isso foi às 10 horas e 16 minutos da noite, eu fiz essas imagens que vocês estão vendo ali nas redes sociais. O presidente também divulgou uma imagem do presidente desembarcando, presidente Lula aqui então na capital
Mundial de volta. E agora há pouco a comitiva presidencial, então, embarcou de volta ao Brasil num outro avião que estava ali na base aérea também esperando. E a previsão é que chegue de volta, então, aí em Brasília amanhã, Renata. Muito obrigada, Raquel. Bom descanso. Agora o Aliel Palacios faz uma análise para a gente dos grandes desafios que estão diante da nova presidente do México. Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente em um país onde os feminicídios possuem taxas absurdas. 10 mulheres são assassinadas por questões de gênero no país diariamente. O movimento feminista cresceu nos últimos anos, mas teve como grande opositor o presidente que deixou o cargo, López Obrador, que afirmava que feministas e ambientalistas eram, abre aspas, coisas inventadas por Wall Street, fecha aspas. A expectativa é que com Claudia Sheinbaum sejam tomadas medidas concretas em defesa dos direitos das mulheres. E ela recebeu a faixa presidencial das mãos da presidente da Câmara de Deputados, Ifigênia Martínez, uma feminista de 94 anos de idade. Do gabinete de Sheinbaum, que tem 35 pastas, 24 serão ocupadas por mulheres. Outro desafio para a nova presidente são os cartéis de narcotráfico, que controlam 1/3 do território nacional. Desde 2007, todos os presidentes mexicanos colocaram os militares nas ruas para combater a criminalidade. Inclusive, López Obrador deu mais força aos militares. Mas foi um tiro pela culatra. Tudo piorou. Os índices de homicídios são dantescos. Nos últimos 30 anos, foram assassinadas 600 mil pessoas. E, além disso, desde 2006, 72 mil corpos foram encontrados e nunca puderam ser identificados. E, além disso, está a dificuldade de conseguir reduzir a informalidade do mercado trabalhista, já que 54% dos trabalhadores estão nessa situação, o que leva a uma baixa da arrecadação. A pobreza caiu de 48% para 36% em 6 anos, mas há estados como Chiapas onde 70% dos habitantes são pobres. Sheinbaum tem vários primeiros. A primeira pessoa judia a se tornar presidente pela via das urnas em todo o continente, um continente avassaladoramente cristão. A primeira física a ser eleita para o comando de uma república de um país das Américas, uma cientista em um continente onde o negacionismo da ciência se alastrou. Nos Estados Unidos, subiu para 160 o número de mortos com a passagem do furacão Helene. A maioria das mortes foi na Carolina do Norte. Por lá, as equipes de resgate ainda enfrentam ruas alagadas, pontes destruídas e a falta de energia elétrica. Amanhã, o presidente Joe Biden deve visitar o estado. 1.500.000 pessoas ainda estão sem luz nos 6 estados mais atingidos. 600 pessoas continuam desaparecidas. Daqui a pouco, como Flamengo e Corinthians chegam para as semifinais da Copa do Brasil, que começam amanhã. Estamos de volta com o Renato Cury e a Taça da Copa do Brasil, cujas semifinais começam amanhã com 4 times, Renato, que já foram campeões da competição. Boa noite para você. Muito boa noite, Renata. Exatamente, por isso que a gente separou aqui no nosso telão esses 10 títulos envolvidos nessa disputa, 4 do Flamengo, 3 do Corinthians, 2 do Atlético Mineiro, 1 do Vasco, né? Então, esses são os números das conquistas de cada semifinalista. E no confronto entre Flamengo e Corinthians, a gente vai ter um duelo bastante interessante entre o novato Felipe Luiz e o experiente Ramon Dias. Pela primeira vez nessa cadeira. Esse desafio pode parecer uma pressão gigantesca, mas para mim é um privilégio. Felipe Luiz foi apresentado nesta terça-feira como técnico do Flamengo até o fim de 2025. Um dia após a demissão de Tite e na véspera de mais um grande desafio na temporada. Amanhã, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Eu acho o melhor jogo para poder estrear, um jogo importante, um jogo onde tem a pressão, tem a peso, uma semifinal. Responsabilidade ainda maior para Felipe Luiz, porque vai ser o primeiro jogo dele como treinador de uma equipe profissional. O ex-lateral esquerdo, de 39 anos, parou de jogar no fim do ano passado. Logo depois, comandou os times sub-17 e sub-20 do Flamengo.
até ser efetivado como treinador do time principal, com menos de 1 ano de experiência. Do outro lado, experiência é o que não falta. No jogo de amanhã, o Flamengo de Felipe Luiz vai enfrentar um Corinthians que tem no comando um técnico com quase 30 anos de carreira e que já treinou times na América Latina, Europa e no Oriente Médio. Ramon Dias chegou ao Corinthians em julho, com a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. Do Brasileirão, por enquanto, segue embaixo, mas está nas semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Ramon vê a equipe em um grande momento e diz que o time precisa manter a mentalidade. Foi excelente. O Corinthians, apesar da derrota no Clássico, vem num momento de ascensão e o Flamengo num momento de pressão. Antes de assumir o Corinthians, Ramon Dias estava no Vasco, outro semifinalista da Copa do Brasil. E o primeiro confronto contra o Atlético Mineiro também vai ser amanhã, em Belo Horizonte. Do outro lado, você tem um Galo cheio de confiança pela maneira como passou na Libertadores pelo Fluminense. Então, acho que eles vão usar todo esse fator emocional a seu favor contra um Vasco que vai competir, que vai duelar, que vai tentar sobreviver no jogo de volta para depois, ao lado do seu torcedor, buscar essa classificação. Ainda falando de semifinais, Renato, como é que é essa história que o Corinthians vai ter que pagar o Flamengo para ter o seu goleiro titular em campo? Conta para nós. Pois é, vou explicar melhor essa história. O Hugo Souza chegou ao Corinthians em julho por empréstimo do Flamengo, que é o clube que o revelou, né? Desde então ele é titular absoluto. O Corinthians tinha planos de finalizar a compra dele em definitivo hoje. Mas errou a data, porque o contrato prevê que a negociação só pode ser feita a partir do próximo dia 10. Como ele ainda pertence ao Flamengo, se o Corinthians quiser contar com o Hugo Souza no jogo de amanhã, vai precisar pagar uma multa de R$500 milhão para o Flamengo, R$500 mil. Uau. Que eu acredito que vá acontecer, é o goleiro titular. E aqui no telão a gente reforça o convite para amanhã, ó, dá uma olhada. Às 19h15, Atlético Mineiro e Vasco ao vivo no Sport TV. E às 9h45, para todo o Brasil, Flamengo e Corinthians ao vivo na tela da Globo. Bom, Renato, vamos fechar com basquete hoje, que a gente também gosta de fechar com basquete, para falar de um dos grandes nomes da história do esporte, que agora vai jogar com o filho no Los Angeles Lakers. Conta essa história para nós, que essa é boa. Que delícia, né, para o LeBron. Ele vai ter ao lado dele o filho, né, o Bronny James. Eles vão jogar juntos pelo Lakers na próxima temporada da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete. Essa é a primeira vez na história que pai e filho jogam juntos na mesma equipe, né? Tem histórico de filhos de jogadores consagrados que estão na NBA, mas que não jogaram juntos. Durante uma sessão de fotos em Los Angeles, o Bronny foi alertado de uma forma bem humorada, claro, para que não chamasse LeBron de pai. Ali é LeBron James e Bronny James. O Bronny tem 19 anos e foi escolhido pelo Lakers no último draft, o recrutamento universitário. Já o LeBron vai disputar sua 22ª temporada na NBA. Tá bom a carreira? 22 temporadas seguidas de NBA? Tá bom, né? Que comece a temporada, Renata. Que comece. Obrigada, Renata. Te vejo amanhã para esses jogos todos aí que você anunciou para nós. Combinado. Você pode assistir a programação da Globo ao vivo de graça no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui. A seguir tem Conversa com Bial e outras notícias no Hora 1. Boa noite para você. Até amanhã.